Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana venho dar as minhas dicas, as minhas impressões sobre livros, filmes e séries. Bom, essas semanas, como eu falei, tem sido a correria, então vai ter semana que infelizmente não vai ter vídeo, mas o que eu consegui fazer, eu vou fazer aqui para vocês. Então, tava faltando um vídeo para mim gravar aqui para vocês, além de muitos vídeos que estavam faltando para me gravar. Mas então vamos cumprir a nossa promessa de hoje. Nós vamos falar sobre essa obra grande e clássica aqui, que é Moby Dick, do Herman Melville. E aqui é uma história muito interessante, então senta aí, pega seu café, sua água e nós vamos comentar sobre este livro agora. Então, inicialmente, essa história se baseia em algumas lendas, algumas histórias que aconteceram ali na época do século XV, XVI, aproximadamente, se eu não me falha a memória. A gente tem uma experiência aqui de navios baleeiros. Inicialmente, a gente vai ter um narrador contando essa história. Isso aqui é como se fosse um diário, onde a pessoa está contando a história dessa viagem, ali de mais ou menos um ano que eles estariam nesse narrador, que a gente não sabe exatamente como é o nome dele. Ele se denomina como Ismael ou Ismael, dependendo da tradução que você lê. Ele quer ter uma experiência nesses navios baleeiros. Ele se hospeda no local para que ele possa procurar trabalho. Ele já teve experiência com navios mercantes, inclusive tinha um certo preconceito à época de marinheiros mercantes, marinheiros que eram ali dessa parte de baleeiros. E o que acontece? Nesse local que ele fica ali, ele acaba conhecendo, para mim, o personagem mais interessante dessa história, além do Ismael, que a gente vê pela dinâmica dele contar a história, que ele é um cara também bem interessante. A gente vai ver o Queequeg, que é ali um arpoador, me parece que da Nova Zelândia. E ele ali tinha um visual muito estranho, como se ele fosse um canibal. E tem umas cenas aqui muito engraçadas. Ele, além de ser grande, né, um cara muito másculo, cheio de tatuagem, era um cara a princípio muito assustador, mas que ele e Ismael acabam fazendo uma amizade, eles acabam ali procurando trabalho nesses navios baleeiros ali à época, e eles têm a oportunidade de pegar no Pequod, um navio que estava ali perto de zarpar e que tinha um mistério envolvido, principalmente o capitão deste navio. Inicialmente a gente não vê esse capitão, e depois a gente acaba descobrindo quem que é esse capitão, que é um capitão bem misterioso, de nome Acabe. E ele tinha só parte de uma perna. A perna dele, parte dele era feita de um marfim, parte de baleia, porque ele tinha uma fixação muito grande também por ir atrás de uma baleia albina chamada Moby Dick, e que numa das viagens que ele foi caçar, ele acabou encontrando com essa baleia acabou arrancando parte da perna dele. Então, nessa história, a gente vê essa questão dessa viagem, a gente vê a obsessão do Acabe atrás da Moby Dick, a gente vê essa relação entre homem e natureza. E para você que gosta de histórias que são mais monótonas, de pesquisa com relação a como que é um navio, como que é caçada de baleia, esse que vai te dar um pouco dessas perspectivas. Até tem uma parte de citologia, mostrando como que é a questão da anatomia, ergonomia das baleias. É até bem interessante essa parte. O que muita gente não gosta é dessa mecânica mais assim, da questão de como são narradas essas viagens, a parte mais monótona, aquele dia a dia no navio baleeiro. Muita gente reclama disso, mas na minha visão, isso faz parte dessa perspectiva da leitura, porque o livro nada mais é do que uma viagem, ali a narração de uma viagem
que tem ali, digamos, um dos seus encontros possíveis com a Moby Dick ou não, e essa obsessão do Acabe caçar essa baleia. Então a gente vai ver essa perspectiva aqui. Não vou contar o final, não precisa você me pedir, que eu não vou contar o final, porque tem ali muitas coisas envoltas nessa narrativa dessa história, e eu recomendo que você tenha bastante paciência para ler o livro, que eu tenho certeza que você vai se surpreender, principalmente porque ele é um grande clássico. O jeito que essa narrativa te prende é fenomenal. Eu acho que mesmo com as partes mais monótonas da história, a gente tem essa perspectiva aqui de como que é essa caça às baleias. Hoje em dia já não é mais permitido caçar baleias. Até na edição da editora 34, que é essa edição que eu estou com ela em mãos, tem fotos dela, sabe, assim, do que é essas baleias. Então, assim, é bem interessante, lembra muito desenho de submarino. E é interessante, tem ali aqui até foto de baleeiro, sabe? Tem umas coisas bem interessantes que eu vou tentar mostrar para vocês, olha. É bem bacana essa questão aqui, de como que é o navio, de como que é ali os barcos, né, que vão buscar ali as carcaças das baleias. Tem muito dessas questões, a relação de homem e natureza, essa relação ambígua, que o homem não consegue usufruir sem destruir. Isso aqui é muito válido nessa história. Tem um outro ponto que a gente precisa falar, que é sobre as traduções com relação a Moby Dick. Você vai ver várias no mercado. Tem traduções que não são histórias integrais, tem traduções que são uma parte da história, uma coisa mais infantil mesmo. E antigamente tinha uma tradução da editora Kozak Knife, que ela, né, não existe mais, tinha uma parte de fortuna crítica que era muito interessante. E hoje em dia tem 3 edições muito comentadas, 2 delas eu vou deixar a capinha para vocês conhecerem, que é da editora Antofágica, que é uma editora que tem umas traduções bem legais, um pouco mais atualizadas com relação a clássicos. Então, às vezes você quer ler um clássico, mas você não quer pegar aquela parte mais robusta do clássico, às vezes essa editora vai ser a melhor para você. É uma edição grandona, com várias ilustrações, tem também os livros, tem tradução, tem gravuras muito parecidas, mas a da editora Antofágica, ela tem umas outras figuras que são muito lindas. Então, assim, tem gente que gosta de usar esses livros para decorar, então essa da editora Antofágica seria uma delas. A outra edição que tem no mercado é da editora Zahar, que tem aí uma edição muito bonita. Eu particularmente achei ela muito bonita, eu tenho ela no meu Kindle, mas me deu vontade de tê-la física, porque ela é uma edição muito bonita, tem uma fortuna crítica do Bruno Gambaruto, que é muito conhecido pelo estudo mais aprofundado da obra do Raymond Melville, principalmente de Moby Dick, que é também conhecido como A Baleia. E aqui tem a tradução dele, tem uns textos ali que são muito interessantes. Então eu recomendo assim, você nunca leu clássico na sua vida, você quer ler Moby Dick, às vezes essa edição da Zahar vai ser mais interessante porque tem um texto de apoio bem próximo ao texto da obra. Então você consegue ali ver algumas coisas, principalmente com relação a alguns nomes que eram utilizados nessa parte de caças-baleias, enfim. Então você vai ter essa oportunidade também de ter essa simplificação de como essa história é grandiosa. Eu cheguei a ouvir também um audiolivro, ele é até uma tradução bem antiga, me parece que foi feita até pelo Monteiro Lobato, há bastante tempo. Só que essa daqui, ela não é a edição integral. Sim, eu não quero ler o livro todo, ele é muito grande, enfim, quero ouvir ele nesse audiolivro aqui mesmo, pode ser uma opção, mas eu particularmente acho que a edição integral ela é mais interessante. E essa edição que eu tenho, que é da editora 34,
Ela é em brochura, uma edição muito bonita, tá? A diferença com relação à edição da Kozak Naif é a mesma tradução da Kozak Naif, tá? Esse aqui é até pela Irene Rich e Alexandre Barbosa de Souza. A diferença com relação à edição da Kozak Naif, que é a antiga, que até capa dura, ela é linda, mas hoje em dia, para você conseguir essa edição, ela é quase o preço do rim. Então, é melhor você repensar. Não sei se você conseguir ela baratinha no sebo, aí compensa você ter ela. Mas aqui a diferença com relação a ela é que tem um prefácio do Albert Camus e também um pós-fácio do Bruno Gambaroto. Então, são as únicas diferenças. Com relação aos outros textos, enfim, é a mesma coisa. É uma edição brochura, tá? Tem um livro normal. Eu só não gosto muito dessa letra, gente, que a pessoa que tem, assim, usa, assim, aquela lente multifocal, pelo amor de Deus, essa letra aqui tá triste, dona Editora 34, pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Mas é um livro muito interessante, é uma história que tem partes que ela vai ser, sim, incômoda, e eu acho que é muito funcional essas partes incômodas dela. Recomendo que não pega ele assim de primeira, não. Vai pegando outros clássicos, tem outros clássicos mais curtinhos, para você saborear o que é ler um clássico. Se precisar, faz uma leitura coletiva, junta uma equipe para fazer essa leitura coletiva. Compensa muito, gente. Vocês não fazem ideia, para ler clássicos, como é bom leitura coletiva. Vocês vão se surpreender com como é ágil essa questão de leitura coletiva. Aliás, a Tati do TLT, ela tem uma playlist de lendo Moby Dick na edição da Kozak Naif, até mais antiguinho, você pode procurar no YouTube, vou deixar o arroba dela, tentar deixar o arroba dela, para que vocês possam ver. Tem também um vídeo da Paloma Lima, comparando as edições de Moby Dick. Tem também, acho que a Cristine também falou sobre essas edições. Eu vou deixar os arrobas delas, se eu conseguir deixar, para que vocês vejam também os vídeos delas. É muita coisa bacana, é muita gente que falou muito bem desse livro. Se eu não me engano, o Christian Assunção também já chegou a falar sobre ele. Enfim, muita gente acha esse aqui um grande clássico, e eu sou mais uma que vou panfletar Moby Dick também para vocês. Leiam. E se você já leu, comenta o que vocês acharam, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu sempre digo que clássico não é uma opinião única, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua opinião. A nossa ideia aqui é deixar a nossa experiência e trazer vocês para a conversa, para que a gente possa trocar as experiências com relação aos livros que a gente lê. Esse é o objetivo aqui no canal, tá, gente? Então, clássico não é assim uma verdade absoluta, eu não sou dona da verdade, então estamos aqui para respeitosamente ouvir as opiniões também dos coleguinhas, porque não precisa de ninguém brigar com ninguém aqui. Então essas são as minhas opiniões sobre Moby Dick do Herman Melville. Quero saber de vocês as suas opiniões, o que vocês acharam, se vocês gostaram do livro, se vocês não gostaram do livro, se vocês gostaram do vídeo. Conta a sua experiência com Moby Dick, se você já viu o filme de 1900 e bolinha aí, que eu não vi ainda, né? Quem sabe eu vejo, depois eu volto aqui para trazer a opinião sobre ele aqui para vocês. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço e até mais.